E aí, pessoal? Pessoal, entrando rapidinho pra gente começar mais uma live. Iniciozinho de semana, uma semana fria aqui em Pindamonhangaba. Tô tomando meu chá de leite vegetal hoje, feito com amêndoas, semente de girassol, aveia. Coloquei ghee, então não é tão vegetal assim. E masala chai da Sankhya. Você é novo por aqui, Lígia? Bem-vinda! Então é o seguinte, pessoal, vamos primeiro para o aviso para todos vocês, tá? Essa semana a gente tem Semana da Nutrição, que é um conjunto de lives especiais que eu faço com muito mais embasamento do que as que a gente faz aqui no Instagram. Claro que as daqui do Instagram já são bem legais, mas eu não consigo tirar tanta dúvida assim, não consigo responder a tanta pergunta. Então, terça, quarta e quinta, a gente tem live pelo YouTube, 8 da noite. Você consegue se inscrever pelo link do meu perfil. É só se inscrever na newsletter que você está inscrito, tá bom? É no canal Sankhya Ayurveda. Se você está inscrito no canal da Sankhya, você já está inscrito, tá bom? E aí, eu tô fazendo o seguinte, ó. Hoje eu vou fazer uma live pra gente entender sobre o que é, afinal, uma dieta Ayurveda, o que é uma receita do Ayurveda, por que isso faz bem, por que a gente tem que prestar atenção em quando é para parar de usar alguma coisa ou qual é a receita que a gente pode ficar usando sempre, né? Então quero convidar vocês para trazerem essa reflexão. Se você já usou alguma receita do Ayurveda, por que era uma receita do Ayurveda? O que aproxima ela tanto disso? Então é o seguinte, primeira coisa, né? Deixei umas caixinhas de perguntas. Se vocês comem arroz e feijão, se vocês já consumiram alguma receita do Ayurveda e como é o Agni de vocês. Então, primeira coisa, arroz e feijão. Por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente tem, por um lado, um ingrediente doce. O arroz ele é doce, mucoso, umectante. Então, por exemplo, percebe como a pele dos japoneses, a gente sabe que tradicionalmente o japonês tem a pele muito sedosa, muito jovem por muito tempo. O arroz ele tem essa propriedade de ser umidificante, né? Ainda mais se for um arroz super bem feito. E aí, por outro lado, a gente tem o feijão que é seco e é astringente. Então, quando você mistura o arroz, que é mucoso, com o feijão, que é seco, eles se complementam. Então, é uma combinação super complementar, tá? Não é à toa que, popularmente, arroz e feijão se transformou numa combinação super harmônica para nossa rotina, para nossa dieta, né? Então, a dica para a live de hoje é: todas as receitas do Ayurveda, elas têm um propósito, elas têm um porquê. E arroz e feijão também é uma receita do Ayurveda, tá bom? Então vamos lá. Quando eu perguntei se vocês já experimentaram alguma receita, a gente viu muita gente falando de Khichdi, muita gente falando de Dal e muita gente falando de suco matinal Ayurveda. Khichdi, você vai pegar ingredientes de diferentes pHs, de diferentes tempos de cozimento, de diferentes propriedades e vai equilibrar eles no mesmo cozimento. Arroz, lentilha sem pele, dá uma combinação bem legal, abobrinha e cenoura, tá? Sai um khichdi super tradicional, super bonito. Sempre que você misturar um arroz e uma lentilha sem pele, e para quem nunca tirou pele da lentilha, dá uma olhada num destaque que eu tenho aqui no Instagram que chama Dal, é super fácil de tirar. A pele dos feijões, a pele da lentilha, a pele dos grãos, ela é feita para proteger o grão de ser consumido, porque o grão é bem ou mal uma semente, né? Então ele tem a energia para virar uma planta, ele vai virar uma planta se você não consumi-lo. E aí esse fitato, essa capinha que tem nos feijões, nas lentilhas, nos grãos, ela não deveria ser consumida porque ela é tóxica. Mas a gente descobriu que se a gente cozinhar ela, dá para digerir. Não significa que ela seja saudável. Então a gente deveria tirar a pele de todos ou de quase todos os feijões, de quase todas as... Meu vídeo deu uma travadinha, mas acho que voltou já, né? Né? Então sempre que a gente faz uma combinação adequada, a gente pode falar que já é um prato de Ayurveda, tá? Então não precisa inventar o uso de uma especiaria que vem da Índia, não precisa ser arroz basmati, não precisa ser lentilha vermelha, nem feijão monhache, nem feijão azuki, para você falar que você fez um prato equilibrado, tá? Então vamos falar de um prato bem equilibrado que é comum para as pessoas conhecerem, Hummus Tahini. Eu vou pegar o grão de bico, vou tirar a pele do grão de bico. É um pouco mais trabalhoso que a pele da lentilha, mas é tão grossa a pele do grão de bico que a gente nunca deveria consumir ela direto. Então eu tiro a pele do grão de bico. E o grão de bico, dos grãos, ele é o mais nutritivo, ele é o mais doce. Então às vezes você pega um grão menorzinho, como uma
lentilha, por exemplo, como uma ervilha, ele é menos nutritivo que o grão de bico, que é grandão, tá? Aí o grão de bico, a gente vai cozinhar o grão de bico e ele está num ponto mais úmido ali. Depois eu leio todas as perguntas de vocês, tá? Fiquem à vontade para perguntar. Quando esse grão de bico está naquela umidade ali, eu vou adicionar nele algum composto oleoso. Legal, então eu vou colocar azeite, que já é um óleo quente, tá? As propriedades do Ayurveda são quentes, frios, úmidos, seco. Então o azeite é um óleo bem quente. Então eu vou adicionar num grão para facilitar a digestão desse grão. Só que ainda assim eu não resolvi o processo digestivo. É legal adicionar alguma coisa carminativa, alguma coisa boa para gases. Então eu vou ali e coloco um za'atar, que é uma especiaria tradicional da culinária árabe que tem um pouco de cominho. Cominho é carminativo, bom para gases. E aí eu vou colocar um alho também. O alho no ponto certo, misturado com aquela pasta de grão de bico quente, misturada com azeite, ele também vai ter propriedades carminativas. E vai aumentar a durabilidade junto com o azeite dessa pasta de grão de bico. Então eu tenho um conservante natural ali, que é o alho com azeite. Então, e o sal, no fim das contas, tá? Então, todas as receitas que você tem hoje na nossa culinária, você consegue transformá-la numa receita ayurvédica. Se a gente falar assim, de forma grosseira, de uma muqueca, por exemplo, uma muqueca ela tem o dendê e o peixe, que são coisas quentes. E aí a gente, por outro lado, vai e coloca o coentro, que é um resfriante, faz um caldo, um creme para facilitar a digestão. Então, todas as receitas no Ayurveda, quando a gente fala assim, caminho das Índias, né? Quando eu comecei a praticar Ayurveda, tava na moda a galera tomar o chai do caminho das Índias, ou ao menos falar que existe chai, né? E aí quando eu comecei a mostrar o que era chai pra galera, o pessoal ficou doido, porque é um leite doce, picante, quente, que você toma, e todo mundo toma leite morrendo de medo de engordar, aí a pessoa toma e fala assim, nossa, tô indo ao banheiro, tô emagrecendo, nossa, tô eliminando um suor fedido aqui, mas agora eu já não fiquei 3 dias eliminando, não tô eliminando mais nada. Então todas as receitas do Ayurveda, elas têm um cunho purificante por um lado. Por isso elas contêm calor, por isso elas contêm fluidez. Você não vai encontrar alguma coisa no Ayurveda que seja gelada, a não ser que seja uma indicação muito específica, e não vai ser para ingestão, vai ser para aplicação externa. E aí dentro disso, se você passa a entender, tudo pode ser Ayurveda. Você, vou tomar um Nescau. Nescau, né? Nescau nunca vai ser Ayurveda. Pega uma meia colher de sopa de masala doce, cravo, canela, gengibre, erva doce, cardamomo, anis estrelado e noz moscada, e ferve junto desse leite. E aí depois você joga o Nescau. Você vai ver como esse Nescau vai ficar menos intoxicante. Então dá pra gente adaptar tudo. É só uma questão de querer, de buscar o conhecimento. Por isso eu fico convidando vocês. Não deixe de assistir os vídeos no YouTube. Essa semana tem a Semana da Nutrição Ayurveda. A gente tem muito conhecimento para passar. Eu vou fazer lives sobre cardápios variados, sobre dietas restaurativas e vitalizantes da memória, da cognição, da capacidade de discernimento, de memórias para facilitar o seu acesso à consciência de certo e errado. E tem uma live maneiríssima, quarta-feira, sobre rotinas e dietas para mulheres. Então a gente vai falar do processo do início da menstruação, da menarca. A gente vai falar do processo de gravidez, do processo de amamentação. A gente vai falar do processo de menopausa, das doenças degenerativas do sistema ósseo que acometem tanto as mulheres. Então são lives maneiríssimas. E hoje eu já estou preparando para vocês irem entendendo quais são os propósitos das dietas do Ayurveda, né? Então tudo a gente tem que dar uma estudada, tudo a gente tem que dar uma estudadinha. Então assim, coisas que me deixaram até curioso. 7% das pessoas que respondeu a caixinha de perguntas não consome ou arroz ou feijão. Dificilmente eu atendi pessoas que não consumiam ou arroz ou feijão. E aí você sempre vê um pouco de desequilíbrio, né? Tem a galera que não gosta de feijão, acho que desequilibra menos do que não gosta de arroz. As pessoas entendem pouco que o nosso corpo precisa de coisas doces. E doce não significa açúcar. Doce significa leite, tâmaras, sementes, arroz, raízes cozidas ao ponto de virarem cremes, suflês, purês e por aí vai. Só que a gente está numa cultura que há umas décadas está numa ideia de que salada é bom para todo mundo, de que pular refeição, fazer jejum, tem que viver leve, viver cada vez mais viver de luz, viver leve. E as pessoas vão tendo doenças, né?
eu já fiz uma enquete uma vez, que não foi a enquete de hoje, mas foi uma enquete sobre doenças. E aí era uma pegadinha assim, você faz alguma dieta restritiva? Aí eu vi a porcentagem da galera que respondeu, e aí depois era, você tem algum tipo de adoecimento ou sensibilidade alimentar? E é certeiro, a maioria das pessoas que fazem restrições sem um conhecimento por detrás. Então, por exemplo, essa semana em Pindamonhangaba eu estava visitando uma casa com a minha mãe, que a gente está vendo umas casas por aqui. Ela quer se mudar para cá também. E aí eu conheci um camarada que estava me apresentando a casa dele. E ele justamente me disse que ele ia estudar o meu canal porque a esposa dele tinha doenças autoimunes, era uma fibromialgia, já foram outras coisas. E aí ele já tentou várias dietas diferentes, porque a esposa é celíaca, ela é intolerante à lactose, ela não digere bem quase nada, a maioria das coisas deixa ela inchada. E cada vez mais você vai tirando coisas da dieta para tentar descobrir qual é o elemento externo que está intoxicando essa pessoa. E aí, por outro lado, você fala assim, por que você não toma um leite cozido com especiarias? Pode ser um leite vegetal, mas uma coisa quente e úmida para derreter essas toxinas que estão paradas, né? Então, às vezes, tentar encontrar a solução sozinho fica muito caro, fica muito perigoso, porque você vai tentando com várias dicas de internet fazer restrições e cortar uma coisa e cortar outra, quando na verdade 1, 2, 3, 5, 7 dias que você fizer essa dieta correta para você, a dieta precisa para você, você pode eliminar uma toxina que daqui a 10, 20 anos ia virar uma doença autoimune, né? Meu cabelo tá todo avoado hoje, mas é isso, tá, galera? Eu tô na correria aqui em casa. Então, deixa eu ver mais o que eu tenho para dizer e aí eu vou ler as perguntas de vocês, né? Então, uma pergunta que eu deixei ali para vocês, como tá o seu acne? Porque essa é uma pergunta que a gente dificilmente encontra, mesmo que com outra linguagem, mas dificilmente a gente encontra na nossa medicina tradicional e na nossa nutrição. Como está a sua capacidade de digerir? Então, antes de te mandar comer alguma coisa, eu tenho que ver se você tem apetite para aquilo. E se você não tem apetite para aquilo, antes de eu te dar um elemento que resolve, seja lá qual for o problema, um elemento mágico que resolve todas as coisas, eu preciso te dar apetite. Se você não tem capacidade digestiva, você não vai digerir nada, né? Então isso vale para tudo, isso vale para mente, isso vale para emoção, isso vale para sensação, para os pensamentos, para o que está acontecendo ao seu redor e claro para o que está fisicamente à sua disposição. Então se você não digere um elemento, você não digere uma emoção, você não digere o que está acontecendo ao seu redor. Por isso quando a gente fica doente, a gente gosta de ficar quietinho num canto. Por isso, canja de galinha é uma receita tradicional da nossa cultura para curar pessoas que estão acometidas. Coisas densas, cremosas, cozidas e nutritivas. Então a gente precisa ir se aproximando, uma receita super ayurvédica. Ah, mas eu sou vegetariano. Tira a galinha, coloca um pouquinho de ghee, coloca um pouquinho de cominho para melhorar a nutrição. Então assim, se a gente for colocar na balança o quanto vale a pena você gastar um pouquinho do seu tempo para estudar Ayurveda, porque aí você vai aprender a se observar. Você pode ainda comer no self-service, mas você vai saber quais coisas escolher no self-service. Você vai saber fazer a combinação adequada. Você quer comer salada, mas aí você vai pegar a salada, vai colocar no meio do prato, vai jogar um arroz e um feijão em cima da salada para eles darem uma cozinhadinha na salada, porque a gente está falando de uma salada num clima frio, né? Então tudo tem que ser levado em conta. Eu vejo que quanto mais as pessoas tentam praticar, não a Ayurveda em si, quanto mais as pessoas tentam fazer por conta própria, o problema é que geralmente são pessoas pitta. São pessoas de alto discernimento, de alta capacidade cognitiva. E aí eu sou assim também, a gente tende a achar que a gente resolve sozinho. Mas é custoso e é perigoso, né? Então vamos ler as perguntas de vocês, que eu também não quero ficar aterrorizando, dizendo que não dá para fazer. Super dá para fazer, né? Edson, o que eu posso tomar quentinho no café da manhã? Cleide, dá uma olhada na receita do suco matinal Ayurveda. É só você pesquisar o primeiro feed no Google, tá? Suco matinal Ayurveda. Você também pode ir no meu canal do YouTube e colocar ali suco que você encontra, tá bom? Pode ser um chai, mas se você tomar chai todo dia de manhã, vai chegar uma hora que ele vai te irritar um pouco a digestão. Então é preferível alguma coisa mais doce. Esse suco tem tâmaras junto e tâmaras é um super nutriente. Dani, passei anos sem comer arroz. Quando eu conheci a Ayurveda, comecei a comer de novo. Comia só feijão e vivia estufada. Obrigado por compartilhar, Dani. E é mais ou menos isso que eu tô dizendo, sabe? A gente tá numa cultura
de ensinar para as pessoas que quanto mais ela tirar da dieta, melhor. E o Ayurveda ele fala o oposto. Você tem que começar a entender quais coisas fazem mal, mas você tem que conseguir digerir tudo. Tudo, né? Eu vi até uma amiga compartilhando uma história esses dias em que ela postou um chai. Aí uma amiga dela foi lá e falou assim: ah, você tá aí tomando chai, eu tô aqui tomando cerveja. Aí ela falou assim: não, então, eu tô tomando chai porque daqui a pouco eu vou tomar uma cerveja. Então eu quero estar com a digestão boa. Aí passou 10 minutos, postou uma história tomando uma cerveja. Então o Ayurveda ele não é restritivo. Ele vai ser restritivo se você está morrendo, se você tem uma doença que depende de restrição. Senão o Ayurveda vai te ensinar quais são as coisas que você precisa fazer para você usufruir da sua digestão e dos seus sentidos. E o que comer para substituir o pão da farinha branca? Então, Cleide, é justamente o que eu estou dizendo. Tá? Você pode fazer o suco matinal Ayurveda e, como a Fernanda comentou aqui embaixo, adicionar um pouquinho de aveia, por exemplo, para ele virar um mingau. E aí você vai ter um pouquinho de ghee, ele vai ficar super nutritivo. Mas assim, o pão não é o vilão. O vilão é a gente comer pão todo dia em jejum com café preto. Se a gente umidificar a digestão, o pão pode ser uma coisa medicinal também. Tá? Meu chai tá mó bom, eu tô usufruindo dele enquanto ele tá quente. Espero que vocês tenham paciência. Eli, sou vata, sempre agravado. Tô fazendo curso de culinária, mas tem dia que não sei o que comer. Então, jovem, o elixir é uma receita mó legal. Muitas vezes raízes cozidas é uma receita legal. Ovos mexidos com bastante ghee não é uma receita ruim pro vata. Tá? E eu costumo dizer assim, o mais importante não é o que comer. Muitas vezes o mais importante é você não comer as coisas que te fazem mal. Aí sobra uma lista enorme. Então assim, não vou comer nada ressecante, não vou comer nada cru, não vou comer nada astringente, não vou comer uma fruta que não está madura, não vou ficar sem apetite e comer uma refeição. Se eu estou sem apetite, eu vou aumentar o meu apetite antes de ingerir a refeição. E aí você pode seguir uma vida tradicional. Você pode comer o que está à sua disposição se você fizer as restrições que são necessárias para a sua fisiologia. Bem, Tabá, dietas e restrições fixas podem adoecer, precisa entender cada indivíduo. É isso aí. Não é que as pessoas não tenham intolerâncias, mas a gente precisa abrir o entendimento para entender por que essa pessoa tem intolerância e como remediar essa intolerância. Não adianta você falar assim, eu não me dou bem com farinha branca, aí tu corta a farinha branca. Aí daqui a pouco você fala, cara, eu não consumo açúcar também, né? Que eu não me dou bem com açúcar. Aí tirou a farinha, bem ou mal, um pão bem digerido, ele pode gerar umidade porque ele tem gordura. Tá? Uma rosca bem digerida pode gerar umidade porque tem gordura. E aí você corta o açúcar, que é outra coisa que pode gerar umidade. Então a gente vai cortando as coisas que geram umidade e a pessoa está branca, leve, fria, seca e fala, não, é que eu sou celíaco, né? Eu não gosto de açúcar. Então tudo tem que ser levado em conta. E para substituir o pão de farinha branca, tem várias opções, como a panqueca, pães com composição mais legal, de farinha de amêndoas, de aveia, isso aí. Para substituir pão branco, comer raízes cozidas como mandioca, inhame e batata doce. Então, eu vou dizer o seguinte, não acho que a gente tem que cortar o pão da vida e não acho que a gente tem que deixar o pão como o principal alimento. Essa é a questão, né? Então um chapati, por exemplo, bem feito é super nutritivo, vai ter um pouquinho de ghee, aí você faz um chutney de manga para ter uma coisa cremosa, úmida e quente para acompanhar. Então tudo pode ser adaptado. Eu indico para meus pacientes, acho que é isso, levar uma massala para o restaurante para ajudar na digestão. É isso aí. As massalas da Sankhya são muito assim. As massalas dá para você levar na bolsa, né? Como fazer o brócolis para ele ficar saudável? Então, se você tem vata agravado, brócolis e couve-flor estão proibidos, tá? Porque são agravantes naturais de vata. Eles são leves, frios e secos. Não tem como você fazer uma coisa leve, fria e seca ficar pesada, quente e úmida. Você pode cozinhar para ele ficar pesado, para ele ficar quente, com ghee para ele ficar úmido, mas ele não vai se transformar num remédio para vata. Ele sempre vai dar uma agravadinha, tá? Só o cominho no Kitcharinat? Depende, tá? Então cada caso é um caso, mas assim, um cominho e semente de coentro fresca e semente de mostarda, por exemplo, eu acho uma combinação super gostosa. Até essa de ficar estourando ali na boca. Tem um som de telefone tocando, Regina, eu acho que era aí no seu, tá bom? Aqui tá rolando um silêncio.
O azeite é quente e adstringente, ele é quente e ácido, tá? E essa acidez dele faz com que ele seja adstringente. Tudo o que você não sabe direito o que é, experimenta puro. E aí você vai ver que o azeite é quente e abrasivo para a boca. Então, se você tem acidez, se você tem azia, se você tem gastrite, se você é leve demais, você não deveria ingerir azeite, tá bom? Rosácea, corpo ácido, intestino irritado, nada de rosácea. A urina esbranquiçada pode ter a ver com o consumo alto de carboidratos? Não necessariamente, tá? Mas tem a ver com AMA. Tem a ver com produção de AMA, e produção de AMA pode ter a ver com o consumo excessivo de carboidratos. Dá uma olhada na playlist de autodiagnóstico que eu tenho no canal do YouTube, que é uma playlist muito boa mesmo. E aí tem lives sobre fezes, sobre urina, sobre suor, sobre língua, sobre unha. Se eu não me engano, até sobre olhos. Como melhorar o acne fraco? Magda, olha só. Durante essa semana, na terça, quarta e quinta, a gente tem live 8 da noite pelo canal do YouTube. Eu vou estar com um quadro lá, vou explicar bastante sobre fórmulas. Uma das fórmulas para melhorar o acne fraco é, por exemplo, o consumo de panaceia. Mas assim, é importante você ter um acompanhamento, seja de um terapeuta que está começando agora, porque assim, é um problema simples de acne fraco, mas é importante você saber a hora que você tem que parar de consumir também. Porque a acne tem 4 características. O fogo pode ser bom, o fogo pode ser irregular, ligado ao estado psicológico, está animado, quer comer, ou está animado, esquece de comer. Fraco, uma pessoa que tem uma acne que precisa melhorar, qualquer coisa acaba passando mal. E o acne forte demais. Então tem pessoas que saem do acne fraco e vão para o forte rapidinho. Por isso eu acho legal você não se ater a somente uma dica, tá bom? É a sua saúde. Jussara, mora numa cidade super fria e, às vezes, por mais que eu coma raízes e alimentos cremosos e quentinhos e úmidos, ainda fico com vontade de comer. Será que eu estou comendo de menos? Então, Jussara, uma coisa que eu explico é que se a gente não comer bem de manhã, durante o dia, a gente tem a sensação de vazio. Pode ser que seja essa a característica. Então, não deixe de... Logo que você acorda, pode tomar um copo de água morna para eliminar as toxinas de ontem, mas a próxima refeição tem que ser alguma coisa doce. A receita do suco matinal Ayurveda, que leva tâmaras, que leva raízes, que leva tônicos junto, é muito boa. Dá uma olhada nessa receita. Um leite cozido com especiarias é muito bom. Tá? Às vezes você está acordando e tomando um café preto, por exemplo, né? Não sei. E a sensação de leveza ela vai aparecendo durante o dia. Porque a gente está consumindo uma energia de manhã que não está sendo reposta. Aí no decorrer do dia essa energia super falta. Hoje se fala muito sobre açúcar, que faz muito mal para a saúde. Então, as coisas não são assim, né? Porque as pessoas elas mais falam que as coisas fazem mal. Então, isso aqui faz mal. Ele não está dizendo assim, eu não estou conseguindo digerir. Então, quando você consegue digerir açúcar ele é um super nutriente, te dá energia pra caramba. E não é açúcar branco, tá? Tem que ser um açúcar mascavo, um açúcar demerara, um açúcar de coco desse mascavo. Porque assim, é um super nutriente, tá? Só que você tem que digerir. Como todas as coisas de alta nutrição, ele pesa a digestão, você tem que conseguir digerir. Meu chai tem açúcar hoje. Eu tava umas 2 semanas sem açúcar em casa só com tâmara. Aí hoje eu comprei. Depois de anos tendo enxaqueca, depois que tirei o glúten, a enxaqueca acabou. Eu sou vegana e me alimento de forma saudável, comida de verdade, tenho 54 anos, a pele seca, os olhos secos e doença autoimune. Então, Nunes, dá uma olhada numa live que eu tenho no YouTube que é sobre doenças autoimunes. Tá? É só você colocar lá no YouTube, você pode ir no link do meu perfil, clicar ali no YouTube ou no portal da Sankhya, que você vai ter acesso à pesquisa e você coloca ali doença autoimune. Aí eu explico bastante sobre esse processo de adoecimento. Não deixe de acompanhar as lives dessa semana, terça, quarta e quinta, tá? E aí assim, se você está tendo um corpo seco, mas está dizendo que você se alimenta saudável, essas coisas não condizem. Quando você estiver se alimentando saudável, você vai estar com a pele boa, com tudo funcionando muito bem. Tá? É muito comum que as dietas restritivas, como o veganismo, tenham óleos de pouca densidade, de poucas características. Então, por exemplo, ghee vegano é um crime. Tá? É gordura de palma, manteiga de palma. Manteiga de palma é um cosmético, não deveria ser ingerido, porque é uma cera. Então a pessoa pega uma cera, joga sal, joga cúrcuma e chama de ghee vegano. Isso é um crime para quem pratica Ayurveda.
Óleo de coco é um óleo seco e frio e adstringente. Azeite é ácido e ressecante. Então, às vezes, a gente acha que qualquer óleo nutre, mas as coisas não são bem assim. Prova o azeite puro para você ver como ele é abrasivo para a boca. Passa o óleo de coco na mão. E eu estou só dando exemplos, tá? Não estou dizendo que essa é a sua dieta. Passa o óleo de coco na mão para você ver como ele gera uma abrasividade no dedo, como se tivesse uma farinha nele ali, que é justamente a propriedade do adstringente, tá? Pode adoçar chá com mel? Ele não. Por quê? Porque o mel, quando esquenta, ele gera acidez, tá? Então, tipo, ou você não adoça o seu chá ou você bota um pouquinho de açúcar mascavo. Gente, o açúcar não é vilão. Tá? Vilão é você não digerir, é você não ter acne. A gente fica falando que tal coisa faz mal, tal coisa faz mal, mas as pessoas não ficam falando assim, não, se você ingerir especiaria, isso para de fazer mal. Se você tomar um chá de erva doce, você não vai ter gases. Aí você pode, se você botar louro no feijão, você pode comer feijão. Então é isso que a Ayurveda te ensina. Para afta, o que você indica, Lígia? Afta tem muitas causas para afta, tá? Então não só hiperacidez, mas às vezes é ressecamento das mucosas digestivas. Então tem que estudar um pouquinho mais para entender, tá bom? Couve-flor é agravante de vata? Sim, senhora. Vi uma receita de uma cozinheira ayurveda fazendo uma sopa de couve-flor com ghee e gersal e ela disse que era para o vata nessa época do ano, mas não é, tá? Tem muita gente que infelizmente está praticando um ayurveda que está meio errado. Tanto especiarias para vata que são ressecantes, então você vai ver algumas masalas vata que tem canela, por exemplo. Cara, não pode ter na masala para um vata, você fala, isso aqui é um remédio para vata, não pode ter uma coisa quente demais, penetrante demais e seca demais, tá? E esse conhecimento vale para muitas coisas. Então, por exemplo, você estuda no Ayurveda que berinjela é bom para problemas pulmonares e expectorar. Você também estuda no Ayurveda que a berinjela é uma solanácea e um alimento destrutivo dos tecidos. Então, assim, qual opção eu vou pegar? Eu tenho tanta coisa para cuidar de problemas pulmonares que eu não vou usar a berinjela. Aí mas eu vou aqui para os ácidos, né? Então o cara vai muito de tomate, de pimentão, de berinjela, de palmito em conserva, dos enlatados gerais em conserva. Então tudo isso é muito agravante de dosha, é muito diferente de alimento, né? Pedra nos rins tem algum agravante? Fátima, desequilíbrio de dosha em geral, tá? Geralmente tem processo frio e adstringente junto, tá? Então eu indico a receita do suco matinal Ayurveda que funciona muito bem de forma geral, tá bom? Acrescentando, tem uma doença autoimune, mas não toma medicamento, está controlada. Beleza. Oi Edson, acordei à noite molhada de suor mesmo com muito frio. Então, Sheila, você está gerando ama, tá? Tá gerando ama. É legal você buscar entender o que está acontecendo, senão daqui a pouco isso vira doença. Bem-vinda à live, Lena. Pro vata agravado, então tem que comer abobrinha, chuchu, cenoura, o que mais? Então, gente, não é assim. Você tem que aterrar, tá? A abobrinha, chuchu e cenoura não são remédios para vata. Um creme, uma sopa, um caldo, um creme de raízes, uma mandioca com manteiga, uma canja de galinha, um caldo verde com ou sem linguiça, mas sem excesso de verdes, a batata em si, as coisas aterrantes, gordurosas, densificantes, são remédios para vata, tá? K, costumo comer apenas quando sinto fome, mas me aconselharam a não fazer isso por causa da gastrite. Então, K, o problema não é que você tem que comer sem fome, nem esperar ter fome. Você tem que estimular para que você tenha uma fome regular. Tá? Então ingerir panaceia de jejum para aumentar o fogo digestivo e alimentar esse fogo digestivo com nutrientes adequados, senão pode gerar gastrite mesmo, tá? O óleo de gergelim faz bem? Não pode ser torrado? O óleo de gergelim torrado ele não é nem um pouco medicinal, tá? Ele é muito saboroso, mas nem um pouco medicinal. E o óleo de gergelim ele é bem pesado para digestão. Você pode consumir, mas é um óleo pesado para digestão. O ghee é o melhor óleo que tem, não tem nenhum concorrente, tá? O que você indica para dermatite, Má? Olha só, tem que entender o processo de adoecimento, tá? 6 etapas do adoecimento. Entender o processo dos subdoshas, porque você está falando do subdosha de Brajaka Pitta. A Má é terapeuta, então posso falar um pouquinho nessa linguagem. Subdosha de Brajaka Pitta é aquele que dá a pele, né? Dá o revestimento do corpo. E ele é produto do que foi digerido no intestino. Então a pele, bem ou mal, é o intestino. A pele é o intestino para o lado de fora. Então,
é importante você entender todo esse processo para fazer um tratamento para dermatite. Tá? E aí geralmente, por exemplo, suco matinal Ayurveda tendo ghee e tâmaras ajuda muito, chá de alcaçuz ajuda muito, chá de mamica de cadela ajuda muito, tá? Mas tem que ter um entendimento para as propriedades quente, frio, úmido e seco, pesado e leve para equilibrar isso daí. O que você indica para pedra nos rins? No mínimo, Fátima, chá de quebra-pedra, tá? No mínimo um chazinho de quebra-pedra que não vai fazer mal. E para os diabéticos, indicação para diminuir o estufamento abdominal. Tô louca para fazer o curso. Então, pessoal, a gente vai abrir as inscrições para o curso de culinária e nutrição, acredito que na quarta-feira, no final da live de dieta para as mulheres, tá? Então vocês podem aguardar mais um pouquinho. É um curso riquíssimo, tem todas as aulas de fundamentos para vocês. Eu falo desde filosofia ayurveda, de cosmologia, para entender o que a gente tá, o que é esse planeta que a gente está fazendo aqui. Aí eu falo um pouco de espiritualidade, um pouco de mente, um pouco de consciência. Aí a gente fala de fisiologia. Aí você vai entender seu dosha, seus tecidos agravados e por aí vai. Depois a gente fala de sabores, depois a gente fala de dietas dos doshas, depois a gente vai para a cozinha. Ainda tem aula de antídotos dos alimentos, alimentos incompatíveis, coisas que combinam com cada dosha, coisas que não combinam, tá bom? Por exemplo, né? Iogurte, granola e fruta é uma das piores combinações do mundo. Tá? Uma das piores combinações que existem. Carne e queijo, por exemplo. A gente sabe disso e fica consumindo esses baratos. Né? Tem muitas receitas que têm antídotos. Então eu digo que todo mundo pode fazer o curso, que tem acesso a ele. Mas tem muito conteúdo gratuito aqui para vocês também. Então olha só, para diabético, o que é legal fazer? Você tem que entender o processo de adoecimento da diabetes. É um vídeo que eu estou devendo no YouTube. Tá? Porque a diabetes ela é um adoecimento da membrana da célula. Então você tem que recuperar a inteligência da membrana da célula. Não é a insulina não está fazendo transporte da glicose para dentro da célula. Não. A membrana da célula, por algum motivo, e tem vários motivos, ela não está puxando o açúcar para dentro. Então você tem que buscar essa causa. Essa é a melhor coisa que você faz. Meu corpo é seco, trata o ressecamento. Meu corpo é ácido, trata a acidez. Não vou ao banheiro todos os dias, cuida do intestino para ir. Eu não tomo água, toma água. Eu tomo 4 litros de água, para de tomar 4 litros de água. Cuida do que está em excesso que você encontra a solução para diabetes, tá? Banana agrava dosha vata? Sim, tá? Abóbora para vata, tu pode falar sobre? Olha só, Sônia, a abóbora não é, a abóbora laranja é uma abóbora que a gente fala que ela é mais rajásica, assim, ela agita o corpo, agita a mente, não é tão legal, tá? Já a abóbora japonesa, ela é ótima para os 3 doshas, tá bem? E em geral a abóbora é legal para o vata, mas ele precisa digerir. Por isso que tem uma receita famosa que é a abóbora com gengibre, né? Porque a abóbora é difícil de digerir, você coloca gengibre, ajuda. Mas para um pita, por exemplo, aquela abóbora laranja é péssima. O que é creme de raízes e como fazer? Ele é tipo um creme de inhame, sabe? Pega um cará, um inhame e cozinha com água ali, com um pouco de ghee, um pouquinho de cominho. E você tem um cremezinho mesmo, tá? Um creme de mandioquinha com queijo gorgonzola. Esse sim, acho que eu vou no mercado para comprar, para fazer hoje. Tô passando óleo de rícino nas mãos e melhorou a inflamação. Perfeito, Ami. É uma dica muito legal, né? Que eu sei que eu não dei essa dica hoje, mas sei que veio daqui. Pessoal, quero dizer uma coisa, ó, fazer até um alerta para vocês, que eu sei que vocês gostam, respeitam e curtem muito esse conhecimento que eu passo. Alguns pacientes, alguns alunos às vezes me mandam uns stories e umas postagens de outras pessoas que parece que as pessoas estão criticando o que eu estou falando. Tipo assim, você toma panaceia sempre? Você usa massalas que são feitas no Brasil? E eu acho engraçado porque assim, eu vejo que tem uma pessoa específica no Ayurveda que ela não gosta de mim. É uma pessoa que eu já corri atrás para ser minha professora. Eu gosto de estudar com todo mundo, né? E eu acho muito doido quando você começa a encontrar pessoas que não entendem que está todo mundo junto. Então a gente tem que fazer o bem para todo mundo o tempo inteiro. E aí quando você começa a entrar, não, para você eu não ensino, né? É uma coisa muito doida mesmo, né? E esse papo de só eu sei e mais ninguém sabe, vocês têm que tomar cuidado com isso, tá? A Ayurveda é um conhecimento milenar. Não existe essa de só eu sei, eu tenho muita experiência e eu tô aqui para passar essa experiência. Agora, eu nunca vou dizer que eu sei mais que outra pessoa, porque isso seria completamente falso. A Ayurveda é uma coisa de experienciar, tem tanta gente experienciando tanta coisa diferente de mim,
Como é que eu vou dizer que eu sei mais do que outra pessoa? Eu tenho as minhas experiências para compartilhar. E todo mundo tem experiências magníficas para compartilhar. Adele, dores nas pernas e articulações por distúrbios da menopausa. O que fazer? Então, Adele, tem um chá que eu indico que ele não vai dar erro para você. É um chá de cúrcuma com sálvia fresca. Faz uma força para encontrar uma sálvia fresca no mercado, no hortifruti. A cúrcuma pode ser seca mesmo. Pode tomar esse chá 3 vezes por semana, tá? Que é um chá que vai esquentar a água do seu corpo. Problemas de menopausa, eles têm N causas, mas basicamente é uma água que não está mais com as qualidades de mobilidade e de excreção constantes. A gente vai falar mais disso quarta-feira na live sobre alimentação para mulheres, tá? E aí é legal entender que se você remediasse isso antes, você não ia passar por esse processo. Você controla o seu excesso de dosha. Quando chega a menopausa, você não tem dosha em excesso para ter os calorões e os fogachos, tá? Qual óleo bom para digestão? Ghee, ponto, tá bom? Edson, algo para desbiose intestinal? Selma, eu fiz semana passada ou retrasada uma live sobre digestão e Ayurveda. Vou te pedir para acessar o YouTube para ver essa live, que é a melhor resposta que eu tenho para te dar, tá bom? Digestão e Ayurveda. E o ômega 3? O ômega 3 é ótimo, pessoal, tá? O ômega 3 é ótimo. O ômega de nozes é ótimo, tá? Bem, tabaco, quando a gente entende os humores biológicos, os doshas e os elementos, o que está em desequilíbrio, é possível ajustar a alimentação com os nutrientes adequados. É isso, tá? Então, assim, é muito complicado, porque eu vejo que quanto mais restrições a gente faz, mais difícil fica do seu Agni ficar contente, alegre, explosivo. E aí, muitas vezes, as pessoas vão se aproximando dos superindustrializados. Os superindustrializados. E aí, assim, o cara quer virar vegetariano ou vegano, mas as opções alimentares já são coisas de pobríssimas quantidades de prana, né, de vitalidade. Então, o cara quer virar uma coisa, mas então é importante. Dá para ser vegetariano, dá para ser vegano, dá para fazer quase tudo. Não dá para ser crudívoro, né? A gente descobre o fogo e não quer usar o fogo para cozinhar as coisas. Não, tem que usar o fogo externo para não prejudicar o fogo interno. Tá? Agora, dá para ser vegano? Dá, mas dá trabalho. Tem que aprender a fazer leites vegetais bem feitos, ao invés de comprar leite de aveia pronto. Tem que aprender a fazer hambúrguer bom, né? Porque tipo, a gente gosta de comer uma coisa com sabor, ao invés de comprar esses hambúrgueres prontos, ao invés de comprar hambúrguer de soja, ao invés de fazer hambúrguer de lentilha com ervilha e ter uma semana de gases. Então, tudo dá para resolver, mas precisa de um pouco de conhecimento. O melasma segue o raciocínio da dermatite? Sim, senhora Charlotte. Mesmo raciocínio, tá? O melasma ele é um pouco menos agravante do que a dermatite, porque o melasma ele tende a ser uma coisa que está mais sob controle, tá? Que é uma vez no ano, vai ter um estresse, vai aparecer. A dermatite ela já é mais intensa, tá bom? Mas o tratamento costuma ser o mesmo. Para pedras na vesícula, alguma indicação em termos alimentares? Santo AP, olha só. Difícil essa indicação. No mínimo, eu indico para você dar uma olhada no suco matinal Ayurveda. É o primeiro feed no Google, tá? Suco matinal Ayurveda. Dá uma olhada na descrição do suco. Com certeza vai ajudar. Fazer leite vegetal com aveia e ghee combina? Sim. Aveia, ghee e tâmara combina? Sim. Vai no meu canal do YouTube e digita lá leite vegetal. Eu tenho 15 minutos de um vídeo só sobre leites vegetais. Falo das diferentes receitas, benefícios, como fazer, como não fazer. Edson, quanto tempo se forma um terapeuta de Ayurveda? Olha só, a formação tradicional está entre 2 e 4 anos aqui no Brasil, tá? A formação da Escola de Ayurveda, que hoje é a FAES, da Faculdade Escola de Ayurveda, é uma das melhores formações. Não que as outras escolas não sejam boas, tá? Mas eu estou indicando que eu confio mais, que eu sei que tem mais informação para o aluno, que está num preço bem legal, que te dá acesso a muitos professores diferentes. Então eu indico essa formação. Só que assim, dificilmente um curso de formação te prepara para atender. Então, geralmente você tem que sair do curso e estagiar por si mesmo, tá? E se o seu curso tem estágio, legal, mas é isso, vocês precisam estagiar para sair atendendo. Não dá para você sair do curso e falar assim, agora eu dou consulta. Eu defendo que você não deve sair do seu curso de formação e sair atendendo. Eu acho que você tem que sair do seu curso de formação, fazer umas abhyangas, faz uns hiribastis, uns bastes externos, faz uns shirodaras,
faz mais Abhyanga, mais Hiribashi, mais Shirodhara, monta uma workshop, fala de Ayurveda, fala de dosha, cozinha pra galera, fala que vai fazer um chai pra aumentar o Agni de todo mundo. Aí daqui a pouco você tá pegando essas pessoas que você fazia Abhyanga, que você indicava um chai, aí você dá uma consulta. Aí você vai começar a pegar os casos, aí você vai começar a ficar bom. Se você sair dando consulta, provavelmente a primeira coisa que vai acontecer é você perceber que você sabe pouquíssimo para dar suporte às pessoas que estão realmente doentes, tá? Tem que entender muita coisa, assim, tem que entender de fisiologia. Não adianta você só estudar a fisiologia do Ayurveda. Tem que entender como o corpo humano funciona numa visão racional, numa visão da medicina. O que a veia porta faz, o que a tireoide faz. Edson, fala sobre o óleo canabidiol. Maria Berenice, adoraria saber mais sobre canabidiol, mas eu não sei para dizer, jovem. Tá? Tem muita gente fera aqui no Instagram que sabe muito sobre o tema. É fácil você encontrar. Eu, inclusive, sigo uma galera, mas eu estudei pouquíssimo sobre o tema para poder falar, tá bom? Sei falar de cannabis dentro do Ayurveda, mas eu não vou entrar nesse tema agora, tá? Espera aí que eu perdi as mensagens de vocês. Peraí. Cheguei. Tive uma alergia na pele, descascando inhame. Posso comer inhame? Então, o inhame ele tem uma cica, você só pode consumir inhame bem cozido. Essa alergia que você teve é um excesso da propriedade adstringente. A adstringente é ressecante e gera atrito. Aí você teve atrito na pele. Então você pode comer inhame, mas tem que ser um inhame cozido. Tá bem cozidão mesmo, cremizão de inhame. Edson, muitas coisas agravam vata, por isso eu fico perdida no que comer. Sálvia, é a outra pergunta da Ananda ali, sálvia e cúrcuma, tá? A sálvia fresca. Sálvia tem que estar fresca. Não é que se ela não for fresca não funciona, mas é que se ela for fresca é muito melhor, tá? E aí assim, ele fica perdida. Faz o curso culinário e nutrição, jovem. Tá? Não levem a rotina e a dieta de vocês somente com uma dica de Instagram, tá bom? Sobre a menopausa, a sálvia seca serve de alguma forma? Serve sim, Thaís. Pode fazer com ela, tá? Nossa, que chato, com certeza todos têm experiência. As pessoas não podem agir como detentoras do conhecimento. Pois é, ainda mais um conhecimento que nem do Brasil é, né? E nem um conhecimento atual é, uma ciência que está descrita. A Ayurveda é igual a música clássica. Não existe detentor da patente. São textos escritos há milênios que estão ao acesso de tudo e todos. Gosto muito de esporte e saio para pedalar de madrugada com esse frio. Agrava o meu vata? Com certeza, ali. Todas as perguntas que você fez se agravam vata, eu acredito que você já sabia que a resposta era sim, tá? Edson, tomilho é bom para vata pitta? Sim, tomilho é parecido com cominho. Ele tem propriedades, ele aumenta um pouquinho o Agni e a carminativa. É bom para gases, tá? Sálvia fresca, tá bom? Os hambúrgueres vegetarianos e veganos elaborados em casa são maravilhosos, exatamente. Sobre depressão e Ayurveda, Cristiane, eu tenho uma live sobre depressão, sobre distúrbios mentais que eu fiz, se eu não me engano, semana passada. Dá uma olhada no meu YouTube, que é assim, uma live riquíssima, tá? O que é que se pode fazer para melhorar os sintomas de Covid? Sol, olha só. Canal do YouTube, coloca ali relatos de uma gripe forte, tá? Pode ser assim, vai no meu canal do YouTube, Sankar Ayurveda, coloca ali gripe, aí você vai ver um vídeo só sobre esse tema com todas as receitas que você precisa, tá? Mas o melasma é aumentado com o sol e calor, não? O estresse tem alguma influência? Sim, sol, calor e estresse na linguagem do Ayurveda são todos excessos do mesmo elemento, tá? E o curso de pós-graduação, você acha válido? Cláudia, o que conta é o professor, tá? O que conta é o professor. Porque aqui no Brasil, primeiro que o Ayurveda não está regulamentado. Então você pode se pós-graduar em Ayurveda, você pode fazer uma faculdade na Índia de Ayurveda, você pode fazer um curso de formação de Ayurveda. E o Ayurveda não está regulamentado no Brasil. Então ele não está no CBO, no Cadastro Brasileiro de Ocupação. Ou seja, a sua pós ela vai valer dentro de um campo prático bem pouco, assim, tá? FAESDA. Ó, a faculdade é FAESDA, Faculdade Escola de Ayurveda, tá? Eu já dei aula para essa galera e indico, e não é porque eu dei aula que eu indico, tá? Eu indico porque eles são muito bons e muito sérios, tá? Não é que os outros não fossem,
Oi, Sônia, você tá por aí? Edson foi meu professor na escola de Ayurveda e deixou sua marca. É um estudioso e é fabuloso. Olha, fala dele. Tahine também é pesado, igual ao óleo? Sim, é mais pesado do que o óleo, tá? Por isso a gente faz a combinação do Hummus Tahine, né? Porque faltou falar do Tahine na combinação, né? Porque o grão de bico, ele precisa de alguma coisa, ele é adstringente, ele é seco, então ele precisa de alguma coisa pesada e oleosa para combinar com ele. Então o grão de bico combina, grão de bico, alho, azeite e tahine combinam de uma forma magnífica. Que não é considerada doce como o arroz, então, quando você vai para os cereais, quanto menor, menos doce. Tá? Então, o arroz é o mais doce. Depois o painço, depois a cevada, depois a quinoa. Esses três já são mais anti-kafa. Tá? Já são melhores para o dosha kapha. Café da manhã para quem tem vata gravado, suco matinal Ayurveda. Não deixe de ler a descrição do suco matinal Ayurveda para você fazer de forma correta, tá? Pessoal, vamos encerrando então mais uma live, hein? Olha só que aulão legal que a gente teve para começar a semana. Então a gente tem lives na terça, quarta e quinta, 8 da noite pelo YouTube. Não deixe de se inscrever pelo link do meu perfil. Live de quarta-feira vai ser uma das lives mais legais que eu já fiz, que eu estou preparando um tema só para mulheres. É claro que para os homens também é legal entender, quem não quer aprender mais sobre fisiologia, mas é especial para as mulheres que, bem ou mal, são 90% do meu público. É a galera que mais busca se cuidar, né? Então vai ser uma live maneiríssima. Aí a gente vai estar abrindo... Oi, Alanis, olha só que legal. A Juma da novela estava aqui na live com a gente, hein? Vou até fixar seu comentário. Que bom que você está por aí. Que bom que vocês todos conseguem tirar um benefício bem legal de tudo que a gente transpõe aqui. E eu cada vez mais vejo que tenho muitos anos de disseminação desse conhecimento pela frente. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente se encontra na próxima live. Namastê. Até a próxima.